Olá, pessoal. Bom dia novamente, né? Vamos começar a nossa segunda palestra. A nossa convidada de agora é a professora doutora Alice Green, né? Ela é graduada em Física e em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Paraná e tem mestrado em Ciências Geodésias e doutorado em Meteorologia. Agradecemos o convite para a professora e muito obrigado por aceitar. E só lembrando, pessoal, que o link, né, de frequência está na descrição do vídeo e o resto da programação da semana está no nosso site. Então acessem e fiquem por dentro. Muito obrigado, professora. É com você. Obrigada, João. Bom, eu vou começar sem muita delonga, mas antes vou agradecer o convite do Grupo PET da Física da Universidade de Brasília. Eu fico sempre muito feliz quando vejo alunos tomando iniciativas dessa natureza e sempre que posso, atendo a esses pedidos, porque acho uma demonstração muito grande de engajamento dos alunos, de interesse e de dedicação. Então, passando à apresentação, eu vou justificar a escolha, né? Bom, primeiro porque é um tema com o qual eu trabalho em minhas pesquisas. E depois, existe várias aplicações práticas possíveis para esse tema no gerenciamento de recursos hídricos, no planejamento de defesa civil, em preparação para eventos extremos e desastres naturais. Portanto, eu vou falar de oscilações climáticas, como elas produzem extremos, e isso pode levar a desastres naturais. Está aí o conteúdo da minha apresentação. Vocês podem ver que eu vou fazer uma brevíssima introdução a desastres naturais. Vou falar, bem resumidamente, de algumas oscilações climáticas que afetam a América do Sul. Só estou apresentando 4 oscilações, existem mais do que estas, que também têm sua importância, mas eu tenho que, obviamente, ser seletiva, devido ao tempo da apresentação. Vou mostrar bem rapidamente alguns mecanismos pelos quais essas oscilações climáticas globais afetam a América do Sul e o Brasil, como é que elas estão ligadas a eventos extremos climáticos, como elas impactam as variações de precipitação na América do Sul. Nós temos variações desde intrasazonais até interdecadais, e como impactam em eventos extremos de precipitação, e vou dar, no final, um exemplo de desastre natural, no qual contribuíram várias oscilações climáticas. A seca de 2020 aqui no sul do Brasil. Então, comecemos. O que vem a ser desastres naturais? São impactos, né, resultados de fenômenos naturais extremos, ou muito intensos, sobre sistemas naturais e humanos, não necessariamente só sistemas humanos, e que causam sérios danos e prejuízos em termos de mortes, de danos à saúde, danos e perdas de propriedade, de meios de subsistência, de serviços, de ecossistemas, né, de espécies. Aqui nós temos uma classificação de tipos de desastres naturais de acordo com a sua origem. Esses 2 primeiros tipos, biológicos e geofísicos, né, têm muito pouca influência aqui no Brasil, principalmente o geofísico, que nós não temos terremotos, nem vulcões, por exemplo. E os biológicos, bom, eu acho que só agora na pandemia que nós estamos realmente tendo impactos comparáveis aos dos desastres de origem meteorológica. Então,
que englobam todos esses 3 tipos aqui, são desastres que começam com um evento meteorológico ou climático. Portanto, o meu foco vai ser esse tipo de desastre natural que está englobado aqui, de origem meteorológica. E, falando em risco de desastre, ou risco de impactos, né, vamos já pensar em termos de ameaças climáticas. Então, para calcular o risco de um desastre, contribuem a ameaça, o perigo de um evento extremo climático, a exposição e a vulnerabilidade do sistema sobre o qual esse desastre vai atuar. Então, esse risco, né, é o potencial, a probabilidade para o desastre, o impacto, ele resulta da interação entre essa probabilidade de ocorrência desse evento extremo, a vulnerabilidade e a exposição. A vulnerabilidade seria a propensão do sistema a ser adversamente afetado, né? Ou seja, indica a sensibilidade ou suscetibilidade ao prejuízo, a incapacidade do sistema de enfrentar esse evento e se adaptar a ele. E a exposição seria dada pela presença de elementos no sistema, naturais, humanos, que possam ser adversamente afetados, pessoas, né, espécies ou ecossistemas, meios de subsistência, serviços, infraestrutura, enfim, elementos que possam ser afetados desfavoravelmente por essa ameaça climática. Nós vamos, portanto, aqui, né, focalizar esse pedaço aqui do cálculo do risco de desastres naturais. Seria a ameaça climática, é um perigo climático. Bom, em termos de desastres naturais, o Brasil está colocado, né, perto do topo, em termos de números de desastres naturais. Esses números variam muito de acordo com a instituição que os produz. Isso aqui foi de uma instituição internacional ligada às Nações Unidas. Vocês podem ver aqui na escala de cores que o Brasil está desenhado aqui já com o segundo degrau aqui da escala. Portanto, ele é bem significativamente afetado em termos de números de desastres naturais. Esses são de origem meteorológica, neste quadro. E aqui também, de origem meteorológica, temos desde 1980, isso aqui é a fonte, é uma empresa internacional de seguros, né, só para mostrar para vocês como o número desses desastres tem aumentado. Né? Ele tem aumentado, está aqui também num outro gráfico o aumento do número, mas aqui nós temos um gráfico do número de mortes. Ou seja, enquanto o número de desastres naturais de origem meteorológica tem aumentado significativamente, o número de mortes tem diminuído. E isso graças, em grande parte, à capacidade, à melhoria da capacidade de previsão, né, desses eventos meteorológicos ou eventos climáticos muito extremos que possam produzir, dando possibilidade de preparo para eles e dando possibilidade, portanto, de evitar essas mortes. Aqui, especificamente sobre o Brasil. Isso foi extraído de um atlas de desastres naturais, produzidos lá num centro lá da Universidade Federal de Santa Catarina. E eu estou mostrando isso para vocês para enfatizar a importância para esses desastres naturais de origem meteorológica da variável precipitação, ou seja, chuva. Aqui, né, vocês podem ver que quase todos os desastres de origem meteorológica estão, de alguma forma, relacionados à chuva, em excesso ou em falta. Né? Então, olhem, estiagem e seca, enxurradas, inundação, granizo, isso está tudo relacionado à precipitação. E dentro
desses desastres relacionados à precipitação, de longe no Brasil, os que produzem mais prejuízos e afetam mais gente são as secas, de longe, que afetam de várias maneiras as pessoas, né? A segurança hídrica, a segurança alimentar, a segurança energética, né? As secas. Bom, como é que a gente pode ter uma ideia de seca e de excesso de chuva? Quanto chove normalmente, ou seja, qual é a quantidade de chuva para a qual as pessoas estão preparadas naturalmente, porque isso chove em média, né? Então, aqui vocês têm um mapa da América do Sul, está aqui o Brasil inserido, no qual, para cada área de 2,5 por 2,5 graus, vocês podem ver um gráfico com 12 barras. Cada uma dessas barras representa o total mensal médio de precipitação para os 12 meses do ano. Então, começando em janeiro, terminando em dezembro, vocês podem ver que em boa parte da América do Sul, boa parte do Brasil, chove muito no verão e quase nada aqui no inverno, né? Portanto, nós temos aqui no Brasil, e em parte aqui da América do Sul, um sistema de monções, em que chove muito no verão e muito pouco no inverno. O sistema de monções sul-americano não é tão conhecido quanto o da Índia, mas é igualmente intenso e igualmente importante do ponto de vista socioeconômico. Eles só não é tão conhecido porque passou a ser melhor estudado de algumas décadas para cá, enquanto o sistema de monções na Índia já é estudado há mais de século, né, pelos grandes meteorologistas ingleses. Nós podemos ver que no inverno só existe uma região muito pequena aqui no sudeste do Rio Grande do Sul, parte aqui de Santa Catarina, em que chove um pouquinho mais no inverno, né? Então, vocês podem ter aqui uma ideia. Aqui no Nordeste chove mais no outono e, obviamente, na parte do Brasil que está, ou da América do Sul, que está no hemisfério norte, aqui também chove mais no verão, só que o verão lá é o nosso inverno aqui, tá? Então, estão aqui os regimes de precipitação e quanto chove normalmente. Então, vocês podem ter uma ideia, por exemplo, do risco, né, de seca se num determinado ano chover muito pouco no verão em toda esta região aqui no Brasil, aqui no Sudeste e no centro do Brasil. Por quê? Porque aí vai levar até o próximo ano, praticamente, para chover de novo, porque no inverno chove muito pouco. Bom, eu vou mostrar, então, algumas oscilações climáticas com influência na América do Sul. Vocês podem ter oscilações climáticas afetando vários elementos do sistema climático, né? Tem oscilações climáticas que são caracterizadas por flutuações de pressão na atmosfera e tem oscilações caracterizadas por flutuações de temperatura da superfície do mar, né? Os oceanos fazem parte do sistema climático, de modo que vocês podem ter vários elementos do sistema climático participando nessas oscilações climáticas, né? Eu vou focalizar mais naquelas associadas, principalmente com variações na temperatura da superfície do mar, tá? Mas também só por limitação de tempo. Então, eu vou
começar por oscilações mais rápidas. Como eu falei para vocês, nós temos oscilações desde escala de tempo intrasazonal, né? Ou seja, em períodos contidos dentro de uma estação do ano, até multidecadal. Então, um exemplo de oscilação intrasazonal é a oscilação de Madden-Julian, que é uma oscilação, uma espécie de um dipolo de convecção equatorial. Aqui vocês podem ver o Oceano Índico, a Austrália, a Indonésia, aqui o Pacífico, né? Se considera que essa perturbação de convecção, ou seja, mais formação de nuvens e precipitação, comece lá no Índico e se propague para leste ao longo da faixa equatorial, aqui para sobre o Pacífico, né? E ela chega até aqui no Pacífico Central, e aí não se enxerga no Pacífico Leste esta convecção aumentada. Por quê? Porque no Pacífico Leste as águas são bastante frias. Mas a convecção vai reaparecer lá na América do Sul, aqui no Brasil, né? E recomeça novamente no Índico, ou seja, um ciclo completo leva, em média, 48 dias. E, embora as maiores perturbações estejam aqui no Índico e Pacífico, o Brasil é significativamente afetado por essa oscilação, como eu vou mostrar depois. Outra oscilação importantíssima e a mais conhecida pelo público é a El Niño Oscilação Sul, que em suas fases opostas se manifesta nos eventos El Niño e Laninha. Aqui nós temos um mapa mostrando como é que são as anomalias de temperatura da superfície do mar, né, num evento El Niño, né? Ou seja, acima do normal aqui no Pacífico Central e Leste e abaixo do normal aqui nessa faixa em forma de ferradura aqui, englobando o Pacífico Oeste. Talvez vocês saibam que em situações normais, sem El Niño, sem Laninha, né, as águas no Pacífico Oeste são bem mais quentes do que no Pacífico Leste, tá? É essa situação aqui. Então, existe mais formação de nuvens, chuva, climatologicamente falando, ou seja, em média, aqui sobre o Pacífico Oeste, aqui sobre a Indonésia, Filipinas, do que aqui no Pacífico Leste, junto à costa da América do Sul. E isto tem relação com a circulação aqui, o componente equatorial de circulação, né? Os ventos alísios aqui soprando de leste para o oeste, eles empurram as águas superficiais aqui mais quentes para esta região a oeste, né? E provocam ressurgência de água mais fria aqui, provocando essa ressurgência. Então, nós temos sempre água mais fria aqui, água mais quente aqui, mais convecção aqui, e aqui não, aqui chove muito pouco, na parte leste. Quando acontece um El Niño, o que acontece? Esses ventos alísios, eles se enfraquecem, e esta região de águas mais quentes, ela se espalha mais para leste aqui. Então, aparecem essas anomalias. Anomalias são desvios em relação à média, né? Aqui no Pacífico Central e Leste, que caracteriza o evento El Niño. E qual é a consequência disso? Que essa região de mais chuva aqui no Pacífico Oeste acaba se movendo para o Pacífico Central e até chove mais aqui no Pacífico Leste. E qual é a consequência disso? A consequência disso não é apenas local aqui, na faixa equatorial do Pacífico. Por quê? Porque
esta organização de convecção aqui, a transformação de vapor de água em chuva, implica em liberação de calor latente na atmosfera, que significa uma fonte de calor muito forte aqui no Pacífico Central e Leste. É uma forçante, uma fonte de energia forte ali, que provoca perturbação atmosférica nesta região, e esta perturbação se espalha pelo globo em forma de ondas atmosféricas, né? Ondas de Kelvin e ondas de Rossby. Eu não posso entrar em muito detalhe sobre essas ondas agora. E essas ondas, carregando essas perturbações, fazem com que chova a mais ou a menos em vários lugares do Brasil. Por exemplo, aqui estou mostrando, né, o que acontece na primavera. Está um pouco pequena aqui a letra, mas o que acontece? Isso aqui é a situação média, climatológica, né? Vocês podem ver que normalmente tem movimento ascendente aqui, associado com muita chuva no Pacífico Oeste, movimento descendente no leste, ascendente sobre a Amazônia, descendente aqui sobre o Atlântico, ascendente sobre a África, e assim vai. Isso aqui se chama a circulação de Walker, né? Uma circulação, componente zonal de circulação divergente aqui no Equador, ao longo do Equador. Muito bem, vocês podem ver que durante El Niño, esta convecção se deslocou aqui para o Pacífico Central. E essa perturbação, ela se propaga para a América do Sul, né, em ondas equatoriais, e em ondas extratropicais, são as chamadas ondas de Rossby, aqui, para os extratrópicos e para o Brasil, provocando perturbações na circulação atmosférica que produzem mais ou menos chuva. Aqui, a oscilação, já passamos por uma outra escala de tempo, a oscilação interdecadal do Pacífico. Como vocês podem ver, o padrão dela, né, é muito parecido com o El Niño, mas ela tem outra escala de tempo. Ela, na realidade, modula os El Niños. Quando ela tem a mesma fase que a oscilação de El Niño, oscilação sul, ela fortalece os El Niños e enfraquece os Laninhas. E o contrário acontece na fase oposta. Ou seja, é uma oscilação interdecadal importante que modula a intensidade e a própria frequência de eventos El Niño e Laninha, né? Aqui vocês têm as anomalias de temperatura da superfície do mar que ela produz na sua fase positiva, essa oscilação. Aqui vocês têm a evolução temporal. Vocês podem ver que essa evolução, ela passa por épocas predominantemente positivas e predominantemente negativas, né? Ou seja, ela tem um componente de variação interdecadal bastante forte. E aqui, a oscilação multidecadal do Atlântico. Por quê? Porque a maior variação acontece no Atlântico. O maior período que a gente conhece é em torno de 75 anos, mas pode até ser que ela tenha períodos maiores, não se tem registros muito longos para saber disso, né? E aqui vocês podem ver oscilações que ocorreram lá desde meados do século XIX. Né? No momento, estamos numa fase positiva, ou seja, o Atlântico Norte está mais quente do que o Sul. Enquanto que, no caso da oscilação interdecadal do Pacífico, no momento estamos numa fase negativa, ou seja, o oposto do que está aqui, nessa figura. Agora, bem rapidamente, vou falar de por que estas oscilações, lá no Pacífico, lá no Atlântico Norte, produzem influência aqui na América do Sul. Às vezes, essas anomalias de temperatura da superfície do mar ocorrem bem distante. O El Niño, por exemplo, lá no Pacífico Central, a milhares de quilômetros de distância. Bom, nós temos aí os seguintes mecanismos de influência. Isso de uma forma bem simplificada.
O forçamento pode ser local, por exemplo, o aquecimento das águas lá no Pacífico Leste, bem junto da costa ali da América do Sul, ali no Equador, Peru, Colômbia, né? Ele pode produzir um forçamento local, ou seja, aumento local de nebulosidade ali e de chuva, perto da zona costeira. Ou seja, não é necessário carregar energia por grandes distâncias na atmosfera. O forçamento já é local. Isso acontece também lá na costa nordeste da América do Sul, em modos que envolvem variação de temperatura de superfície do mar no Atlântico tropical. Então, afeta ali a chuva no nordeste do Brasil, certo? Então, é um forçamento local. Mas, na realidade, a maior parte dessa influência se dá por teleconexões atmosféricas. De que forma? Por uma rota tropical, ou seja, aquelas fontes de calor, a formação de nuvens em local onde normalmente as nuvens não estão, como o Pacífico Central e Leste, né, jogando calor latente na atmosfera, essa forçante, ela gera ondas atmosféricas, certo? Ondas equatoriais, do tipo de Kelvin e de Rossby. E essas ondas carregam, ao longo do Equador, o sinal da perturbação para cima da América do Sul. Além disso, tem a rota extratropical, certo? Gerando ondas de Rossby extratropical. Ou seja, com aquecimento ali no Pacífico Central e Leste, ali vai haver maior fluxo de calor da superfície para a atmosfera, também fluxo de vapor de água, ou seja, fluxo de calor e de vapor de água, isso ajuda a instabilizar a atmosfera, aumenta o movimento ascendente, formação de nuvens e liberação de calor, o que provoca expansão da coluna de ar, né? E provoca divergência de ar em altos níveis, perto da tropopausa, né? E este fluxo divergente do Equador para os subtrópicos e extratrópicos, ele sofre a ação de uma força que nós conhecemos como força de Coriolis. E, portanto, essa força, a variação dessa força com a latitude é que produz essas ondas de Rossby que eu tinha antes mostrado esquematicamente aqui. Ou seja, produz centros de alta e de baixa pressão, ou seja, circulação anticiclônica, ciclônica, anticiclônica, que vai se propagando. Bom, então, aqui eu estou mostrando, por exemplo, uma onda dessas, né? Aliás, duas ondas, né? Que ocorrem na primavera de eventos El Niño. Então, vocês podem ver, né, a partir dessa região da convecção anômala aqui no centro do Pacífico, né, se formam estas perturbações de circulação, anticiclone, ciclone, anticiclone. E aqui bem próximo, né, mais próximo da América do Sul, tá, se forma uma outra onda, que é a que mais afeta, na realidade, aqui o sul do Brasil, né? Um anticiclone, um ciclone e um anticiclone. Eu não posso entrar agora em muitos detalhes, mas esse par ciclone-anticiclone favorece o transporte de umidade lá do norte do Brasil para o sul do Brasil e favorece a instabilização da atmosfera aqui, em termos de aumentar movimento ascendente da atmosfera, que está sempre associado com formação de nuvens e, eventualmente, chuva. Portanto, na primavera de eventos eoninhos, chove mais aqui no sul do Brasil, justamente por causa desse tipo de padrão de circulação, que é formado por essas ondas
essa onda de Rossby que se forma aí. Na minha tese de doutorado, eu estava realmente interessada em saber de onde partia o forçamento dessas anomalias de circulação que produziam tanta chuva aqui no sul do Brasil. Na realidade, foi um desses grandes eventos El Niño de 1982 e 83 que foi o responsável pela minha entrada na área de meteorologia. Naquela ocasião, né, foi um dos El Niños mais fortes da história, produziu um desastre natural tremendo no sul do Brasil, principalmente lá em Santa Catarina, destruiu a casa dos meus pais, eles tiveram que ser... E ninguém sabia que isso ia acontecer, ninguém conhecia o que era praticamente El Niño naquela época, né? Pelo menos não entre o público em geral, né? E mesmo em termos dos grupos que estudavam clima, era um fenômeno ainda muito pouco conhecido. Então, os meus pais tiveram que ser retirados à noite de casa, já com água dentro de casa. Foi, assim, um desastre horrível que me marcou muito. Meus pais já eram idosos. E aí eu decidi descobrir por que algo que acontecia a milhares de quilômetros de distância produzia uma catástrofe tão terrível aqui. Gente morreu naquela ocasião, coisa que já não tem ocorrido nos El Niños fortes mais recentes, porque se conhece muito mais e se prevê muito mais, né? E nessa minha tese de doutorado, que eu escolhi justamente sobre essa influência remota de uma fonte tropical anômala de calor aqui, né, eu propus uma ferramenta que eu chamei de funções de influência. Ou seja, eu fiz uma porção de testes com modelos para ver se eu conseguia reproduzir este tipo de onda aqui, para ver de onde que ela vinha. Eu colocava forçante em vários lugares e não conseguia recuperar esse tipo de padrão. Eu passei, poxa, ao invés de eu ficar testando uma porção de fontes em lugares diferentes para ver se eu obtenho a resposta correta, vou fazer o contrário. Os físicos, os alunos de física que estão me assistindo, né, que já fizeram física matemática ou métodos matemáticos de física, conhecem as funções de Green, certo? Então, o que eu fiz? Ao invés de eu procurar onde deveriam estar as forçantes, que poderiam estar em toda esta região aqui, que é afetada por El Niño, uma região enorme, e para cada El Niño, as anomalias de temperatura da superfície do mar estão um pouco mais para leste, um pouco mais para oeste, não são sempre iguais, né? Então, eu pensei, qual é a região que a gente tem que monitorar para ver se vai acontecer um desastre no sul? Aí, justamente, eu usei uma equação que é um modelo simplificado da atmosfera, mas que contém todos os mecanismos essenciais das ondas de Rossby, das teleconexões por ondas de Rossby. E, então, achei as funções de Green, deste modelo atmosférico, ou seja, para cada ponto-alvo que eu escolhesse, onde deveria estar a forçante para que houvesse uma perturbação, uma resposta nesse ponto-alvo. No caso, os meus pontos-alvos seriam este e este aqui também, mas os mais importantes, esses dois. E, depois de muito trabalho, né, consegui calcular essas funções de influência, né, que me davam justamente as regiões onde a forçante, que seria, então, a divergência em altos níveis associado com movimento ascendente, com convecção, deveria estar para produzir perturbação nesses pontos que me interessavam. Aqui, né, eu poderia explicar com mais detalhe como é que as funções de influência me mostram, né,
que são estas regiões aqui as mais importantes para produzir esse trem de onda. E realmente, em novembro de 2015, isso aqui são funções de influência para a primavera. Elas variam de estação para estação. Por quê? Porque o estado básico da atmosfera varia em função da variação da radiação solar. E, portanto, a propagação dessas ondas vai variando ao longo do ano, né? Mas, olha, para novembro de 2015, nós tínhamos justamente, que era um El Niño bem típico e bem forte, nós tínhamos justamente maior convecção aqui, que é justamente esses 2 pontos aqui, né? E para cada ponto, esses pontos de sinal oposto, porque aqui eu tenho circulação num sentido, aqui eu tenho em outro, né? E essa convergência em altos níveis subtropical também, que é bem importante. Então, usando essas funções de influência, até hoje eu estou descobrindo lugares de onde as oscilações climáticas têm mais eficiência em produzir efeitos aqui onde tenho interesse na América do Sul. É uma ferramenta muito útil, realmente. Bom, aqui é só para mostrar, né, esta variação, né, da circulação divergente equatorial, ou seja, o movimento ascendente que ocorria aqui no oeste do Pacífico, né, agora foi para o Pacífico Central e passa a descer em cima do norte do Brasil. Por isso que no norte do Brasil, com movimento subsidente, isso aqui é causado por aquelas ondas de Kelvin, tem seca. Na Amazônia é seca, parte do Nordeste é seco, enquanto que no sul do Brasil, por causa daquelas ondas de Rossby, né, durante principalmente a primavera de eventos El Niño, é muito chuvoso. Então, agora vamos mostrar rapidamente como essas oscilações climáticas podem afetar eventos extremos. Aqui foi feito isso aqui é a série de vazões do Rio Paraná. Está aqui o Rio Paraná e seus afluentes, e está aqui Corrientes, né? Corrientes fica lá no nordeste da Argentina, tá certo? Onde o Rio Paraguai e o Paraná já se juntaram para formar o Rio da Prata. Então, nesta junção aqui em Corrientes, medindo-se as vazões, nós teríamos, né, desde 1910, essa série de vazões. Como vocês podem ver, varia muito. Mas aqui foram destacados 3 eventos bem extremos, sendo um muito extremo. Qual? Justamente o de El Niño de 1982-83. Tá aqui, ó, junho de 1983. E essa série ela foi decomposta em modos de diferentes períodos. Ou seja, dentro dessa série, existem oscilações bem rápidas, existem oscilações menos rápidas, por exemplo, que nem a Madem Julian, existem oscilações interanuais, como El Niño, e oscilações bem lentas, todas misturadas aqui. E o que foi feito aqui foi decompor essa série, né, em vários modos de períodos diferentes. Então, por exemplo, este aqui, ó, é o modo associado com El Niño. Esse aqui já é um modo interdecadal. Aqui, ó, aquela oscilação do Pacífico. O que eu quero deixar bem claro é o seguinte: como esse evento extremo, muito extremo aqui, que causou um desastre enorme, é, na realidade, o produto final da superposição de efeitos de várias oscilações. Vocês estão vendo que, para formar esse extremo, essas oscilações que compõem, né, esses modos que compõem essa série, estavam todos na mesma fase. Desde as intrasazonais até as interdecadais. Certo? Já esse extremo aqui um pouquinho menor, já teve oscilação assim, aqui que até não era um extremo positivo, né? Embora a maioria fosse positivo.
Mas esse de 1983 foi a superposição de oscilações climáticas, de efeitos de oscilações climáticas em diferentes escalas de tempo. Isso produz extremos terríveis. E, bom, só para vocês terem uma ideia bem rápida, né, para eu não me alongar demais, porque eu quero mostrar um exemplo no final, aqui vocês podem ver, olhem só, eu vou mostrar efeitos, né, dessas variações climáticas aqui na América do Sul, começando pelo efeito da oscilação de Madden-Julian. Aqui vocês podem ver, considerem que em azul está uma variável que representa convecção, ou seja, está associado com movimento ascendente. Em laranja, subsidência, ou seja, falta de nuvens, falta de chuva. Vocês podem ver que esse dipolo, que eu mostrei antes para vocês, associado com a oscilação de Madden-Julian, como ele vai se movendo, para leste. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, 5, 6, 7, 8, e aqui no Pacífico Leste não aparece, mas na 8 ele aparece aqui na América do Sul. E por que será que ele aparece lá na América do Sul? Se não houve esse deslocamento aqui sobre o Pacífico Leste, como é que ele aparece lá? Então, para saber disso, aqui estou mostrando divergência em altos níveis também, aparece aqui se deslocando para leste, né, associado com uma convecção. Está aqui, na fase 8 e na fase 1, cada fase tem aproximadamente 6 dias, né, de modo que as 8 fases dão uns 48 dias em média, né? É claro que isso não acontece tão periodicamente assim, né? E eventos podem ser interrompidos, não é algo tão determinístico, mas é estatisticamente significativo. Vocês podem ver que na fase 8 e na fase 1, vocês têm aqui um aumento de chuva em grande parte do Brasil, isso é para verão, no inverno e no outono os efeitos são diferentes, certo? Mas no verão, isso aqui é importantíssimo, porque vocês lembram que nessa região aqui, chove praticamente só no verão. Então, é importantíssima a chuva de verão, e, embora vocês não consigam enxergar, talvez, muito bem aqui os números, mas eu posso dizer a vocês que só devido a essa oscilação de Madden-Julian, há, em média, nessa fase 1 aqui, em média, só por causa dessa oscilação, sem contar outros motivos, 4 milímetros a mais de chuva diária, em média, nessa região, nas fases 1, o que é muita coisa, certo? Por outro lado, nessas fases 4 e 5, vocês têm bem menos chuva. Em azul significa menos chuva, né? São anomalias negativas. E por que acontece isso se não houve esta... antes de eu mostrar o mecanismo, aqui são variações na frequência de eventos extremos. O que está colorido tem variações na frequência de eventos extremos bem significativa. Então, vocês podem ver na fase 1 aqui, como varia aqui a frequência, aqui dobra a frequência de eventos extremos em regiões muito populosas, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, aqui o Sudeste, a região mais populosa do Brasil, no verão, onde já chove muito. Então, nessas fases, vocês ainda podem ter um aumento de frequência de eventos extremos. Então, isso é uma informação importante, por exemplo, para a defesa civil, para a preparação. Bom, aqui eu só vou mostrar, assim, rapidamente para vocês o que acontece. Aqui eu estou mostrando só para as fases 6, 7, 8 e 1, né? Como é que evolui essa divergência em altos níveis, que vocês podem considerar, né, como associado àquela convecção que vai se movendo ao longo do Equador, né? Cada mapa desse mostra uma posição diferente, e como o movimento vertical do ar, né, vai se deslocando também, associado com esta
convecção aqui, vocês têm movimento para cima. Daí ela vem para cá, e daí aqui ela some, né? Porque aqui não tem mais uma convecção forte sobre o Pacífico Leste, mas vai aparecer aqui sobre a América do Sul. América do Sul está aqui, né? E por que isso acontece? Justamente porque lá do Pacífico Central, aquela convecção que chega até aqui, ela vai produzir um trem de ondas de Rossby. E estas ondas de Rossby, essa teleconexão extratropical, vai produzir aqui uma circulação ciclônica que é importantíssima para aumentar a precipitação justamente aqui nessa região sudeste. Certo? Então, a pergunta aqui é a seguinte, mas qual dessas anomalias de convecção aqui, associadas com a oscilação de Madden-Julia, vai exatamente produzir esta onda de Rossby? Bom, eu desenhei aqui esta rota, mas isso não era consenso até pouco tempo, e nem sei se agora é consenso, né? Depois que eu publiquei esse trabalho, mas, enfim, muita gente dizia, não, isso vem lá da Indonésia, ou daqui do Pacífico Oeste, porque é lá que tem as anomalias mais fortes de convecção. Bom, realmente, você olhando aqui, você vê aqui também um trem de ondas. Mas a pergunta é, este trem de ondas que sai aqui do Pacífico Oeste é capaz de produzir essa perturbação que me interessa sobre a América do Sul? Bom, e isso é importante para monitoramento, justamente, e previsão dos impactos. Então, eu fiz, usando funções de influência, vocês podem ver que aqui sobre o Pacífico Oeste, nessas funções de influência, praticamente não tem valor, ou seja, a forçante que está aqui não influencia pontos aqui sobre a América do Sul. Fiz vários testes, né, e mostrei que, efetivamente, não são estas convecções anômalas sobre o Pacífico Oeste e o Pacífico Central. Isso aqui são simulações com modelo, que produzem a circulação correta, que vai gerar mais chuva na América do Sul. O que produz aquele trem de ondas que a gente observa aqui é justamente essa convecção mais fraca que está aqui nos subtrópicos do Pacífico Central. Ou seja, essa daqui. Então, isso mostra a importância dessa ferramenta das funções de influência. Ela vai te mostrar em que região a forçante tem mais eficácia em produzir uma resposta numa outra região que te interessa. Variações interanuais. Só para mostrar para vocês da importância do El Niño, aqui eu calculei num artigo aí, os modos de variabilidade, ou seja, como é que varia a chuva, né, nas diversas estações do ano. Aqui para os totais anuais de chuva, né, vocês vejam, quando chove mais lá para o Nordeste, tende a chover menos aqui no Sul, né, são sinais diferentes de componentes do modo, né. Se eu correlacionar a evolução temporal desse modo com temperatura da superfície do mar, esse aqui é o padrão de correlação que eu obtenho. Vocês podem notar claramente o padrão de El Niño. Ou seja, esse tipo de modo de variabilidade de chuva é associado com o El Niño. Para vocês verem como o El Niño tem influência sobre a variabilidade. Esse é o primeiro, é o modo mais importante, é o que descreve maior variância, né, da chuva total anual. Agora, para cada estação do ano, inverno, mesma coisa, certo? Mas vocês podem ver que o modo já é diferente, já não está lá no Nordeste, já está aqui no Norte da América do Sul e aqui no Sul do Brasil. Aqui, outono também associado com El Niño, muito parecido, inclusive, com o modo anual. Primavera,
também muito associado com El Niño. Vocês podem ver, com El Niño chove mais aqui no sul do Brasil, chove menos aqui no sudeste. É uma espécie de um dipolo. No verão, o primeiro modo, esse aqui, que também é um dipolo, assim como na primavera, não está associado com El Niño. E, aliás, não está associado, aparentemente, com algum modo muito conhecido. Por quê? Talvez eu não tenha tempo de mostrar isso, mas o que acontece no verão está relacionado ao que acontece na primavera. Ou seja, as anomalias de chuva predecessoras na primavera vão determinar as anomalias de verão até uma certa extensão. É claro que não é determinístico, mas tem significância estatística. Por outro lado, o segundo modo de verão, né, o que está em segundo lugar na explicação da variância, sim, esse é associado com El Niño. E mesmo esse mostra, olha só, uma tendência à inversão de sinal de anomalia de circulação aqui nessa região em relação à primavera. Aqui eu estou mostrando de novo certas mesmas figuras para cada estação do ano, só que estou mostrando a variação temporal também. E por que isso? Para dar a vocês uma ideia de quão importante é o El Niño e Laninha para quanto chove em certos lugares no Brasil. Por exemplo, aqui na primavera. Ora, começa a estação chuvosa na primavera aqui no sudeste e centro do Brasil, certo? Em 1971 era uma laninha, tá? Aqui é quanto chove em média, perto de 80 milímetros. Em 1971 choveu 118 milímetros. Em 1982, aqui, choveu só 22, ou seja, entre um El Niño e uma Laninha, uma diferença de um fator de 5 aqui nesta região. No sul do Brasil, né, também, entre uma Laninha e um El Niño, a diferença foi de um fator de quase 3. Então, é muita diferença, né, que é provocada por essas oscilações climáticas. Né? Aqui eu estou mostrando também, né, um outro modo. Né? Aqui eu estou mostrando essas relações de precipitação na primavera e no verão, justamente mostrando como, né, é uma hipótese, está publicado isso já em 2 artigos, né, de por que o primeiro modo de variação na primavera, aqui estou colocando o mês de novembro, e no verão estou colocando o mês de janeiro, porque tende a inverter esse dipolo. Ou seja, se choveu menos na primavera, por exemplo, em novembro, a tendência vai ser chover mais no verão. Né? Aqui o exemplo é janeiro. E foi proposta uma hipótese que foi testada com modelo regional e se chegou à conclusão que isso se deve à condição prévia, né, do solo aqui na primavera, se está mais úmido ou mais seco, ou seja, se choveu mais ou menos aqui, isso influi na temperatura junto à superfície e influi aqui sobre circulações locais, regionais. Então, é um efeito regional, não é uma teleconexão, certo? Que tende a fazer a inversão de primavera para verão. E esse efeito, inclusive, ó, aqui está a hipótese, na qual eu não vou me alongar, está explicada nesse artigo. Quem tiver interesse, eu posso mandar as referências completas. Só um comentário, né, sobre El Niño. Os El Niños e os Laninhas não são sempre iguais. Em alguns, né, de maneira geral, El Niño e Laninha se referem a mudanças de temperatura da superfície do mar aqui no Pacífico Central e Leste. Só que em alguns eventos, a anomalia está mais no Pacífico Central, é mais forte no Pacífico Central, em outros é mais forte no Pacífico Leste. E isso produz impactos diferentes na América do Sul. Então, em estudos mais recentes, nós fizemos
esta diferença entre El Niño Central e El Niño Leste. Para vocês terem uma ideia, né, aqui para setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, ou seja, primavera, verão e outono. Para El Niño Central, então aqui, isso aqui é a anomalia de temperatura da superfície do mar. Vocês podem ver que as cores mais avermelhadas estão aqui no centro do Pacífico. Enquanto que no El Niño Leste, elas estão aqui mais próximas da América do Sul. E quanto mais a gente avança no ciclo de El Niño, ou seja, da primavera para o outono do ano seguinte, maior é a diferença. Vocês podem ver aqui, ó, que diferença que existe entre essas duas distribuições de anomalias de temperatura da superfície do mar. As diferenças de impacto na América do Sul são pequenas na primavera, porque também não existe grande diferença nessa distribuição aqui na primavera, mas são bem grandes aqui no outono. Eu só vou mostrar isso bem rapidamente. Antes que eu mostre isso, só deixa eu dizer para vocês por que é importante fazer esses estudos das anomalias de precipitação observadas em eventos passados, tanto da oscilação de Madden-Julian, quanto de El Niño, quanto das oscilações interdecadais. Vocês podem pensar, mas o que isso vai ajudar no futuro? Eu saber como é que elas se comportaram no passado, né? Essas oscilações e seus impactos. Olha, ajuda e muito, como eu vou já mostrar para vocês. Por exemplo, para El Niño Leste, essas daqui são as anomalias de chuva, né, para novembro, dezembro, janeiro e maio. Peguei esses meses aqui, certo? Vocês podem ver que de um mês para o outro variam os impactos. Mais amarelo é menos chuva, mais azul é mais chuva aqui, né, nessa figura. Então, isso é o que se observou em eventos passados, e o que está colorido aqui é porque é significativamente, estatisticamente significativo, ou seja, são anomalias consistentes. Não quer dizer que apareçam em todo evento, mas numa maioria representativa, estatisticamente representativa desses eventos. Agora, vocês vejam, no último evento El Niño, de 2015 e 2016, que foi um El Niño Leste, né? Não precisam olhar as intensidades, porque as escalas aqui são diferentes. Olhem as cores. Vocês podem ver como o El Niño se comportou bonitinho de acordo com o tipo dele. Então, olha, seca aqui, mais chuva no sul, mais seca aqui na metade norte, mais chuva aqui. E olhem só, a inversão de anomalias de novembro para janeiro, ou até de dezembro para janeiro, olhem só como ficou diferente aqui em janeiro, e depois volta, né, um pouco aqui em maio. Os modelos não representam isso aqui. E saber disso aqui é muito importante. E, na realidade, foi isso que aconteceu em 2015 e 2016. Olha como estava em dezembro e olha como estava em janeiro. Alterou completamente o impacto, de acordo com essas anomalias significativas. Então, é importante ter essa informação para poder complementar a previsão climática, porque os modelos não dão tantos detalhes assim, inclusive sobre frequência de eventos extremos, nem sempre dão os detalhes corretos. Então, esse tipo de estudos, baseados em análise estatística, são importantes, sim. Só para mostrar como faz diferença, né? Aqui eu vou mostrar aqui, olha só. Para maio, que é outono do ano seguinte. Então, para novembro, para El Niño Central e para El Niño Leste, não tem muita diferença. Mas para maio, lembram como no outono do ano seguinte tinha muita diferença na temperatura de superfície do mar, para El Niño Central e El Niño Leste? Olha só que enorme diferença no impacto. Muda completamente. Por quê? Porque a convecção anômala sai de uma área de influência para outra. Né?
naquelas funções de influência a gente consegue enxergar isso. Então, se no El Niño Leste, em maio, chove muito mais aqui no sul do Brasil, no El Niño Central chove menos. Ou seja, no outono do ano seguinte, do El Niño Central, vai chover menos. Isso é importante saber. Bom, bem rapidamente, vou mostrar essas variações climáticas interdecadais, para vocês terem uma ideia de como elas atuam. Estou mostrando aqui séries de precipitação de verão, nessa região aqui é muito importante chuva de verão. Vocês podem ver como a chuva de verão, isso aqui são 50 anos, cada barra representa a chuva de verão de um ano, 50 anos. Olhem só nessa década, como choveu bem menos do que aqui, nessa ou nessas décadas. Então, é importante ter uma ideia de onde saiu esse efeito e tentar achar os mecanismos dinâmicos disto. Então, aqui, estou mostrando para vocês, além do El Niño, novamente, os dois modos interdecadais, oscilações interdecadais, que eu já mostrei antes. No Pacífico, está aqui para a primavera e está aqui para o verão. Como vocês podem ver, esses modos não variam muito da primavera para o verão. Está aqui a oscilação multidecadal do Atlântico, está aqui. Está aqui como elas variam no tempo, como vocês podem ver, a oscilação multidecadal do Atlântico, ela leva aqui em torno de uns 70 anos para chegar, para cumprir mais ou menos um ciclo. Então, olha, nós saímos de uma fase negativa no final da década de 90 e, no momento, estamos numa fase positiva. Enquanto que, no final da década de 90, saímos de uma fase positiva da oscilação do Pacífico e entramos numa fase predominantemente negativa. Aqui, isso aqui só vai até 2009, mas indo até 2020 continua a fase negativa. E só para vocês terem uma ideia bem rápida, né, aqui são, eu mostro aqui, para comparação, os efeitos de El Niño para primavera, lembram aquele dipolo lá, né? E para verão, onde aparece uma inversão de sinal aqui, né, no centro-leste. Aqui para oscilação do Pacífico, certo? Está aqui menos chuva aqui, mais chuva aqui na primavera, oscilação do Atlântico, menos chuva aqui e mais chuva aqui. Olha como varia para o verão nesta região aqui. Ó. Inverte, inclusive. Inverte. E não vou assim entrar em muito detalhe, isso aqui são os modos de precipitação de verão, só estou mostrando de verão, né, os modos de variabilidade de chuva aqui sobre a América do Sul. Este é conectado com a oscilação do Pacífico e este aqui mais conectado com a oscilação do Atlântico. Isso aqui são as anomalias de temperatura da superfície do mar associados com esses modos. E vocês podem reconhecer aqueles modos climáticos lá. Essa figura aqui, ela mostra o seguinte, não vou explicar para não me estender, ela mostra o seguinte, aqui nós temos categorias de precipitação e aqui nós temos a razão entre a frequência de eventos de chuva em cada uma dessas categorias, que vai aumentando de valor para cá, e a frequência quando não há esse modo atuando, ou seja, em situação normal. Vocês podem ver que essa razão é muito maior para eventos de chuva com maior quantidade de chuva, ou seja, isso acontece para El Niño também, eu não cheguei a mostrar. Ou seja, essas oscilações climáticas, vejam só, elas afetam mais fortemente os eventos mais fortes de chuva, justamente. Ou seja, tornam mais extremos os extremos, aumentam a frequência de eventos extremos. Então, é muito importante conhecê-las. Aqui é só para mostrar essa inversão, né, de primavera para verão nesta região aqui, também nos modos interdecadais, ou seja,
Durante décadas, você pode ter uma primavera mais seca que o normal e um verão mais chuvoso que o normal, e vice-versa. Primaveras mais chuvosas que o normal e depois verões mais secos que o normal. Agora, vamos falar rapidamente sobre um desastre natural que está ainda ocorrendo, mas teve o seu ápice em fevereiro, março e abril, ou seja, início de outono de 2020. Aqui no sul do Brasil, nesses 3 meses, mas já houve alguns meses também em 2019, depois até vou explicar por quê, que nós temos aqui seca espalhada e muito intensa. Em amarelo temos chuva abaixo do normal, em azul chuva acima do normal. Então, em fevereiro, março e abril, aqui, ó, em média, isso aqui é a média desse trimestre, seca muito forte aqui no sul do Brasil, que ocasionou danos em colheitas, que está ocasionando aqui no Paraná um tremendo racionamento de água, já há meses, mais de 6 meses isso está ocorrendo, ainda não acabou, estamos com os reservatórios, em média, abaixo de 30%, tem um dos reservatórios está abaixo de 15%, então, estamos realmente numa situação de desastre natural de seca. Qual foi a situação de anomalia de temperatura da superfície do mar nesse trimestre em que essa situação esteve no seu auge? Vejam que aqui nós tínhamos um El Niño central, e isso foi, satisfaz os critérios oficiais. Temos aqui uma situação de oscilação interdecadal do Pacífico na sua fase negativa, e temos aqui uma situação de oscilação do Atlântico, multidecadal do Atlântico, na sua fase positiva. Agora, vamos ver o que isso produz. El Niño central. Eu estou colocando aqui o que aconteceria em fevereiro, março e abril, tá certo? De El Niños leste. Para El Niños leste, nós teríamos esta situação de temperatura da superfície do mar, maior aqui, né, no Pacífico Central e Leste, e para El Niño central, aqui, ó, só aqui no centro do Pacífico. E olhem só a diferença de impacto sobre o Brasil. Isso aqui é a correlação com uma variável que representa a chuva, na realidade. Esta correlação aqui para El Niño Leste mostra aumento de chuva aqui no sul do Brasil. E mostra diminuição aqui no sul do Brasil para o El Niño Central. Para o El Niño Leste, representaria aumento, para El Niño Central, uma diminuição. Como eu já tinha mencionado antes, que no outono realmente o efeito é bem diferente. Então, o El Niño Central estava produzindo seca. Agora vamos ver, e isso devido aqui eu mostro rapidamente a rota das ondas de Rossby, aí como é que elas mudaram a circulação, e os efeitos das oscilações interdecadais, né, do Pacífico e do Atlântico, também para fevereiro, março e abril. Isso aqui não vale para qualquer estação do ano, isso aqui é para fevereiro, março e abril. Então, vai mostrar aqui, para a oscilação do Pacífico positiva, haveria um aumento, só que ela foi negativa, então vai haver uma diminuição no sul do Brasil. E a oscilação multidecadal do Atlântico, sendo positiva, também vai dar uma diminuição. Ou seja, as 3 oscilações que estavam presentes em 3 escalas de tempo diferentes, produziram seca no sul do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, como realmente a oscilação multidecadal do Atlântico e do Pacífico, combinadas dessa forma, ou seja, fase negativa do Pacífico e fase positiva do Atlântico, produzem seca no sul do Brasil,
Peguei aqui uma região do sul do Brasil, mas isso se repete para cada outra região, tá certo? Aqui. E estou mostrando para vocês, num mesmo gráfico, a evolução dessas oscilações. Então, vocês podem ver que aqui, no final da década de 90, a oscilação do Pacífico passou de fase positiva para negativa. E a oscilação do Atlântico passou de fase negativa para positiva. Então, isso aqui é o que está valendo agora, o que está nessa elipse verde. Isso aqui é o que estava valendo nas 2 décadas anteriores. Ora, oscilação do Atlântico na fase negativa e do Pacífico na fase positiva dá mais chuva no sul do Brasil. E o contrário, ou seja, a oscilação do Pacífico negativa e do Atlântico positiva dá menos chuva no sul do Brasil. E olhem como isso aparece claramente aqui na chuva total para fevereiro, março e abril. Nesta área aqui, isso aqui começou em 81, tá, até 2020. Vejam naquelas 2 décadas, até o final da década de 90, predominaram anomalias positivas de chuva. E poucas vezes foram negativas. Enquanto que a partir da final da década de 90, início de 2000, olhem como teve poucas anomalias positivas de chuva e como predominaram anomalias negativas. Portanto, considerando o outono, aí, fevereiro, março e abril, nós já temos tido situação de favorecimento de seca, de menos chuva sistematicamente já por 2 décadas. Só que nesse outono foi o auge, por quê? Porque combinou ainda com um evento El Niño central. Portanto, né, dentro de um contexto interdecadal mais favorável ou desfavorável à precipitação numa determinada região, como é o caso do sul do Brasil, mas pode ser o caso para qualquer outra região, a ocorrência de eventos climáticos de escala interanual ou intrasazonal, como é o Ninho, Laninho, diferentes fases da oscilação de Madden-Julian, vocês vejam que eu nem me preocupei com a oscilação de Madden-Julian, porque ela é uma oscilação mais rápida. Eu estava olhando seca, né, que tem um componente de persistência maior. Então, essa ocorrência desses eventos interanuais ou intrasazonais num contexto interdecadal favorável produzem efeitos na mesma direção que as oscilações interdecadais, podem levar a eventos extremos, né, de chuva ou seca, no caso do sul do Brasil, seca. Né? As oscilações climáticas e algumas de suas combinações alteram a frequência e, às vezes, a intensidade dos eventos sinóticos que mais influenciam o clima da região, como, por exemplo, as frentes frias no sul do Brasil. Durante, por exemplo, primavera de eventos El Niño, nossa, as frentes frias, elas ficam estacionadas mais tempo aqui no sul do Brasil e são intensificadas pelas alterações atmosféricas produzidas pelos eventos El Niño. Então, chove muito mais, só para vocês terem uma ideia, em novembro de anos El Niño tem 6 vezes mais eventos extremos que em novembro de anos Laninha. É importante que os gestores de recursos hídricos estejam cientes dos possíveis efeitos das diferentes combinações de oscilações climáticas sobre os extremos. E esses efeitos mudam de acordo com a estação do ano e com as fases das oscilações, ou seja, as diferentes combinações de fase, exigindo um estudo detalhado das possíveis interações, das possíveis combinações. Então, é isso. Eu me desculpo se avancei aí o tempo, mas eu acabo me entusiasmando e acho que, pelo menos, vocês podem ter, quem estiver interessado, uma ideia, assim, mais genérica. É claro que ninguém, com uma palestra dessas, vai aprender mais profundamente sobre oscilações climáticas, mas agora já sabe que elas existem, qual é, em geral, o seu efeito, o que elas têm a ver com desastres naturais aqui no Brasil. Muito obrigada.
Muito obrigado, professora. Eu acredito que a sua palestra foi bem enriquecedora para a gente conhecer um pouco do seu trabalho. E agora a gente vai fazer algumas perguntas do chat. Teve gente que ficou aí até a hora de fazer pergunta? Sim, a gente teve bastante participação no chat. A Que bom. primeira é a da Juliana. Ela pergunta que desastres ambientais, como grandes incêndios, podem alterar os ciclos de chuva e de clima de forma duradoura? Olha, essa é uma pergunta interessante, e, inclusive, leva ao tema de mudanças climáticas antrópicas, ou seja, originadas em ações humanas, em mudanças que o homem produziu no planeta, tanto na composição da atmosfera, quanto no recobrimento e no uso do solo, certo? Estas modificações antrópicas podem, sim, produzir mudanças no clima. Eu não as enfatizei nesta apresentação, porque eu tinha que fazer, obviamente, uma opção. Você já viu que está falando de oscilações naturais do sistema climático e só apresentando, na realidade, 4 oscilações, até que ponto a gente já chegou. É uma coisa fascinante, realmente. O que as mudanças antrópicas podem fazer? De maneira geral, as mudanças antrópicas, ou seja, mudanças de uso do solo, de recobrimento do solo, por exemplo, desmatamento, certo? Mudanças de composição na atmosfera, mais presença de gases de efeito estufa e outro tipo de componentes. Essas mudanças podem produzir mudanças de fundo no clima, ou seja, mudança nas estatísticas, né, do clima. Realmente, isso, embora os modelos, eles tenham lá suas discrepâncias nas projeções climáticas sobre se vai chover mais ou menos numa certa região, em certa estação do ano, nisso há uma certa discrepância ainda entre modelos. Mas existe uma grande concordância no fato de que eventos extremos vão aumentar de frequência com as mudanças climáticas. Aí, vamos entrar na história aí de desastres como grandes incêndios. Bom, eu não diria que poderia alterar os ciclos de chuva, ou seja, lembra daquela figura com aqueles ciclos anuais de precipitação que eu mostrei lá no começo da apresentação, quando eu disse, bom, vamos ver quanto é que chove normalmente, tá certo? Em cada região do Brasil. Não creio que haveria uma mudança significativa dos ciclos de chuva, mas poderia, sim, haver uma mudança na quantidade daquelas chuvas, tá certo? Sim, isso poderia ocorrer, sim, por diferenças no recobrimento do solo. Vamos falar da história do desmatamento, porque isso sempre me perguntam em relação à seca aqui no sul do Brasil, tá certo? O desmatamento da Amazônia pode ocasionar mais secas no sul do Brasil? Pode. Por quê? Porque a maior parte da umidade no sul do Brasil vem justamente lá do norte. E grande parte dessa umidade é reciclada, ela vem lá, né, do Oceano Atlântico, entra ali, é desviada, né, pela Cordilheira dos Andes, passa ali pela Amazônia e vem para o sul. Grande parte é reciclada a partir de evapotranspiração, né, que obviamente conta com o auxílio das árvores da floresta amazônica, quando passa sobre a Amazônia. Obviamente, se você não tem a floresta, esse componente que é reciclado ali sobre a Amazônia vai diminuir, tá? Então, óbvio que vem menos aqui para o sul do Brasil, ou para a Bacia do Prata, do Paraná Prata. Então, do ponto de vista de mudanças de fundo no clima, sim,
O desmatamento da Amazônia poderia mudar gradativamente esta fração de umidade que vem devido ao reciclamento da umidade pela floresta amazônica. Sim. Agora, você dizer que um desastre de incêndio, né, muda o clima de forma duradoura, eu não diria isso, né, que vai fazer isso, assim como a seca no sul do Brasil, ela sozinha não foi produzida por mudança antrópica. É claro, é possível que se ela tivesse ocorrido por uma combinação dessas oscilações, El Niño Central, oscilação do Atlântico, oscilação do Pacífico, sei lá, 6, 7 décadas atrás, quem sabe ela não fosse tão extrema. É nesse sentido que eu estou dizendo, tá certo? Você pode ter essa mudança de fundo no clima, mas a médio prazo, estas oscilações naturais têm mais influência, tá certo? Elas produzem mais oscilações na chuva, tá? Mas, sim, as mudanças antrópicas podem fazer essas mudanças de fundo aí no clima. Certo. Vamos agora para a segunda pergunta. É do Marco. Ele pergunta até que ponto o efeito estufa causado pela ação humana pode realmente inviabilizar a existência de vida na Poxa, Terra. Marco Aurélio, se eu te respondesse, eu estaria te enrolando. Olha, essa aí é a resposta de não $1 milhão, de $1 bilhão. Te dar uma resposta precisa para isso, eu não sei. E realmente estabelecer um limite de não retorno, olha, não sei te dizer, mas efetivamente essas mudanças de fundo no clima, essas mudanças antrópicas, podem sim produzir alterações que inviabilizem certos ecossistemas, certas espécies vegetais, certas culturas em certas regiões. Tá? Existem muitos estudos de modelagem testando isso. Né? É evidente que há incertezas nesses estudos, mas o que eles mais indicam, o resultado que a gente mais deve tomar como lição é que, sim, essas mudanças antrópicas no clima podem produzir alterações em eventos extremos, e não apenas eventos extremos de muita chuva, tanto de muita chuva como de seca. Por quê? Porque os eventos de chuva, num contexto de aquecimento global, de aquecimento, esses eventos de chuva vão se tornar menos numerosos. Você vai ter mais chuva, mais concentrada em menos eventos. O que significa que, quando chove, vai chover mais. E vai ter mais dias sem chuva no meio. Então, você vai ter realmente um aumento de extremos. Né? Isso tem que ser tomado em consideração, sim, né, que essas mudanças do clima antrópicas podem causar alterações, né? Não posso te dizer a que prazo, porque realmente eu não vi isso quantificado exatamente em nenhum lugar. Claro, cada modelo vai te dar uma resposta, né? Vão rodar com cenários diferentes, aumentando a proporção de gases de efeito estufa, e cada modelo vai te dar uma resposta, e isso vai ter, obviamente, respostas diferentes em diferentes pontos do globo. O efeito não é homogêneo sobre o globo inteiro, né? Do aquecimento, praticamente pouquíssimos lugares aparecem com resfriamento, né? Com aumento de gases de efeito estufa, por exemplo, né? Mas o efeito sobre as precipitações é bem mais incerto, né? A longo prazo. Agora, não sei te responder isso, quando isto vai acontecer, que o aumento gradual de gases de efeito estufa vai tornar inviável a vida. Se eu te respondesse, estaria te enganando. Vamos para a próxima, também do Marco.
Existe algum estudo que calcula o tamanho máximo de um granizo que atinge a Terra? Pode, por exemplo, chegar aqui do tamanho de uma bola de futebol? Eu nunca vi desse tamanho, eu já vi, quer dizer, não é que vi relatos, né, de tamanho de bola, de tênis, como é que é, de golfe, de futebol, sério que eu não vi. Sinceramente, não procurei por um estudo desse tipo, pode até existir, mas como eu não trabalho assim tão especificamente, né, com física da precipitação, né, trabalho mais com esses aspectos de variações climáticas, né, então não saberia responder a essa pergunta específica, se existe algum estudo que calcula esse tamanho máximo, tá certo? Já vi fotos de pedras de granizo muito grandes, né, que chegavam a fazer uma amassão, realmente amassar uma carroceria, uma lataria de um carro, mas não conheço um estudo específico sobre isso. Quem sabe se você entra no Google aí, coloca algumas palavras-chave, até fiquei curiosa, mas não conheço um estudo que chegue a um tamanho máximo como resultado. Certo. A Laura Ribeiro pergunta: os impactos causados pelos incêndios na Amazônia sobre os ciclos de chuvas no Sudeste serão sentidos a longo ou curto prazo? Olha, depende do que você chama de longo ou curto prazo, né? O que significa exatamente longo ou curto prazo? Pode ser que leve algumas décadas para chegar a um impacto, né, comparável a dessas oscilações naturais. O que eu quero aí enfatizar é o seguinte: vamos supor, né, que nós temos aí um cenário continuamente mutável do clima, uma mudança de fundo no clima devido às alterações antrópicas, tá? Essas oscilações naturais não vão deixar de existir. Elas são próprias do sistema climático. O que mudanças antrópicas podem produzir é alguma alteração, sim, nos impactos que elas produzem nas várias regiões. Isso pode ocorrer depois de algum tempo, tá? Agora, os impactos causados pelos incêndios na Amazônia, vamos dizer assim, a retirada da floresta, não necessariamente só por incêndios, né? Mas, enfim, a retirada da floresta amazônica, bom, como eu disse, pode sim produzir alterações nas quantidades de chuva. Pode ser que haja alguns pequenos desvios, sim, naqueles ciclos anuais de chuva e mudanças de intensidade naqueles ciclos, tá certo? Como eu também já falei, pode haver mudanças também no sul por causa do transporte de umidade, né? Do norte para o sul. E essa é a nossa principal fonte, na realidade, de umidade. Essa umidade que vem lá do norte, passa ali pela Amazônia, né? A nossa umidade que vem direto do Atlântico é um percentual menor, tá certo? Então, se são sentidos a longo ou curto prazo, depende do que se define como longo ou curto prazo. Eu creio que ainda... E também depende, né, do ritmo com que esse desmatamento ou esses incêndios continuarem. Isso é algo difícil de quantificar, realmente, né? Agora, claro, estudos de modelagem mostram que isso tem impactos aqui no Sul. E, na realidade, os impactos, né, no transporte de umidade, eles são mais fortes, né, no Sul do que até no Sudeste, né, porque
afeta mais até o nosso aporte de umidade aqui no sul do Brasil. Agora, te dar prazos, também, como eu disse, é incerto falar sobre isso. E também dependeria do ritmo de desmatamento e de incêndios. A próxima pergunta é: uma acomodação ou choque de uma placa tectônica que causa um tsunami, por exemplo, pode ser previsto? Bom, obviamente estamos dentro aí da área de desastres naturais, só que isso faz parte daqueles de origem geofísica, né? Como eu mostrei lá no começo, e sinceramente eu não entendo quase nada sobre isso. Uma vez assisti uma palestra, era um workshop lá na Itália, né, sobre desastres naturais de origem geofísica, né, porque eles têm vulcões lá, tem terremotos, enfim, né, eles tinham lá um certo grau de previsibilidade para essas coisas, mas eu não consigo te dar maior detalhes sobre isso, tá certo? Mas existem, sim, sinais. Quando você vai ter um terremoto, né, o que resulta, naturalmente, dessas acomodações, né, das placas, acomodações essas de diferentes tipos, né, existem, para alguns tipos, pelo menos, sinais precursores, tá certo? Agora, até que ponto essas previsões têm utilidade, ou seja, se elas acertam mais que 60% das vezes, que era quando elas têm utilidade, que não adianta elas acertarem 50%, porque isso eu acerto só jogando uma moeda e vendo se dá cara ou coroa. Mas teria que acertar mais que 60%, pelo menos. Isso, no momento, não sei dizer, porque não é uma área de estudo minha. Mas eu sei, sim, que tem pessoas nessa área que estudam muito essa previsibilidade desses eventos que levam a desastres naturais de natureza geofísica. Agora, qual é o grau de previsibilidade? Isso eu não sei te dizer com precisão. Mas existem indícios precursores. Agora, até que ponto esses indícios te dão uma indicação suficientemente segura que isso possa ser considerado útil, não sei te dizer. O Matheus pergunta: a interferência humana pode modificar as oscilações climáticas globais de modo que as oscilações fiquem mais intensas ou mudem completamente? Uma boa pergunta, muito boa pergunta. No último, que daqui a um ano, se não me engano, vai sair outro relatório sobre mudanças climáticas do IPCC. Então, têm sido rodados modelos em uma porção de instituições ao redor do mundo, né, que fazem parte de um projeto que a gente chama de CEMIP6, agora já passou pelas fases 5, 3, 4, etc. e tal, lá para trás, nos outros relatórios, né? E eu tive acesso, as pessoas já estão tendo acesso a esses dados. Eu participei de um estudo, de um grupo de trabalho a nível global, que trabalha com monções, eu estou representando as monções da América do Sul nesse grupo, sobre como as mudanças climáticas afetariam as monções, né? E aí tem coisas muito interessantes, né? E uma das coisas interessantes que a gente vê nos dados é o seguinte: o El Niño, nosso principal modo climático, né? Existe uma indicação de que a temperatura da superfície do mar no Pacífico Central e Leste, né, ela tenda, com o aumento, né, dessas mudanças antrópicas, tenda a subir. Ou seja, os El Niños se tornariam mais intensos, digamos assim, né? É claro que se a temperatura ali sobe, vocês vão ter uma nova normal, um novo
clima, digamos assim. Então, os El Niños, eles estariam referidos a esse novo clima, essa nova temperatura da superfície do mar, e seriam, então, oscilações em torno dessa nova temperatura, tá? Então, sim, você pode ter, sim, modificações nas oscilações climáticas, e tem mais. Um estudo que uma vez eu fiz com uma aluna sobre influência do El Niño aqui sobre o Brasil. Como com as mudanças climáticas antrópicas muda a circulação atmosférica, tá? Essas teleconexões, elas podem mudar também. E, portanto, né, aquelas rotas que as ondas seguem podem se desviar, podem se deslocar. E, portanto, regiões que não eram atingidas podem passar a ser atingidas e outras que eram atingidas vão ser atingidas em grau menor ou em grau maior. Então, sim, a resposta é sim, pode modificar essas oscilações climáticas globais e os seus impactos, né, por causa das teleconexões, que sim, podem ter a sua rota alterada. É possível saber, com os dados já coletados do clima mundial, se as oscilações atuais permaneceram as mesmas ou se elas fazem parte de um ciclo ainda maior e quais seriam as suas mudanças? Eu acho que parte eu respondi na pergunta anterior, tá certo? Agora, tem um pedaço dessa pergunta que tem um componente diferente e muito interessante, né? Que é o seguinte: é possível saber com dados já coletados, né, se as oscilações atuais permanecerão as mesmas ou se elas fazem parte de um ciclo ainda maior. E quais seriam as suas mudanças? Aí, não sei se foi a intenção dele, mas eu imagino que possa ser. Tem um aspecto muito interessante aí, que é o seguinte: nós temos medidas meteorológicas, registros meteorológicos de extensão limitada, certo? E em países como o Brasil, mais limitado do que, por exemplo, na Europa, nós temos apenas décadas de registros, certo? Portanto, o que nós podemos medir com as nossas séries de precipitação são poucas oscilações interdecadais, tá certo? Porque nós não temos séries muito longas. E isso causa situações interessantes, que são as seguintes. Por exemplo, essa oscilação do Atlântico Norte, que tem um período dominante aí em torno de 70, 75 anos. Ora, os efeitos dessa oscilação têm sido, diversas vezes, confundidos com efeitos antrópicos. Por quê? Porque se você tem uma série pequena, você pode ter, por exemplo, a série num período em que essa oscilação está indo de uma fase, por exemplo, negativa para a fase positiva, produzindo, por exemplo, uma diminuição de chuva naquele período que você está estudando. E aí você pega e coloca ali, ajusta ali uma reta, certo? E diz, opa, está havendo uma tendência de diminuição da chuva nesta região. E isso não é verdade. Houve apenas uma amostra, durante um período limitado, de um efeito de uma oscilação natural, tá? Então, sim, pode acontecer que haja ciclos que nós não tenhamos detectado, tá? Por causa dos registros limitados. E, aliás, claro, tem outros ciclos que isso só se pode verificar através, né, de estudos em núcleos de gelo lá coletados, né, nos polos, tá? Existem estudos sobre isso, mostrando, por exemplo, oscilações de temperatura global, tá? Associados com variações
pretéritas de composição atmosférica. E essa composição atmosférica, ela fica registrada, né, nessas várias camadas do gelo, né, desse cilindro que eles tiram, né? Então, você tem as épocas glaciais, interglaciais, aí com 100 e poucos mil anos de período, obviamente. Então, os céticos das mudanças antrópicas, muitas vezes, eu acho que hoje eles já não têm mais coragem de falar isso, né? Mas, enfim, argumentam que existem esses ciclos naturais, e existem, efetivamente, essas épocas glaciais e interglaciais que estão relacionadas com parâmetros astronômicos, tá certo? Então, mas isso não quer dizer que nós não possamos ter essas variações antrópicas. Por quê? Porque, na realidade, nós já chegamos num conteúdo, por exemplo, de CO2, como nunca foi verificado antes nessas amostras paleoclimáticas, tá certo? E isso tem, sim, potencial para mudar a circulação atmosférica, né? Para mudar a radiação, a energia recebida pela Terra, né? Portanto, aquecimento global, e em função desse aquecimento se pode ter, sim, alterações na circulação, tá certo? Então, não sei se era isso que ele queria dizer ou se era a parte anterior da minha resposta. As duas partes dizem o seguinte: sim, você pode ter ciclos que nossos dados não conseguem ainda registrar e que são ciclos naturais, que não são antrópicos, e que, bom, existem ciclos com períodos bem grandes naturais, esses que produzem as épocas glaciais, as eras glaciais, interglaciais, tá certo? Mas isso não quer dizer que as alterações antrópicas não produzam ou não possam produzir alterações climáticas. Certo. Aqui encerramos as nossas perguntas. Mais uma vez, agradecemos imensamente a professora pelo aceite ao nosso convite, né? Obrigado pela palestra. Só lembrando aos telespectadores que logo mais, às 3 horas, teremos a professora Ibaldo falando sobre materiais fotocatalisadores. E para o resto da programação, pedimos que vocês acessem o site. E agora eu deixo a professora se despedir. Olha, muito obrigada pela oportunidade. Espero que o pessoal, né, guarde assim algumas mensagens, né, sobre a importância de conhecer o clima, de conhecer esses efeitos dessas variações climáticas naturais. Saibam também da importância, né, de evitar alterações antrópicas que possam levar a efeitos que, às vezes, podem ser não conhecidos e podem ser catastróficos, inclusive, para certas regiões, e que os gestores de recursos hídricos, né, possam utilizar essas conclusões, esses conhecimentos que já foram produzidos, né, como material para evitar, ou pelo menos se preparar para enfrentar essas crises hídricas, né, de modo a produzir estratégias de gestão, né, de recursos hídricos quando ocorrem esses eventos extremos. É claro, esses eventos não ocorrem tão frequentemente, mas eles podem, assim como no caso aqui da seca no sul do Brasil, se estender por um certo período de tempo e produzir perdas, produzir sofrimento, né? De maneira que é bom estar preparado, pelo menos em termos de estratégia, em termos, inclusive, também de águas, né, de volume armazenado para esse tipo de possibilidade. E parabenizo os
organizadores, o grupo PET, o tutor ou os tutores do grupo. Fiquei muito impressionada aí pela dedicação, pelo engajamento dos alunos com os quais eu tive contato para organizar essa palestra. Muito obrigada. E aproveitem as outras palestras que vêm por aí. Até logo. Até logo. Até mais, pessoal.